Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 91. O que? Duke olhou para David com uma expressão perplexa, questionando-o com os olhos. Uma beleza tão estonteante, ela poderia realmente nocautear 3 caras com apenas um soco? Sem falar nos 3 caras, mesmo que ela pedisse para ele passar pelo fogo e pela água por ela, ele faria isso com prazer. David olhou para a expressão apaixonada de Duke, revirou os olhos desdenhosamente para ele, pensando que ele não tinha futuro. David avançou, dando tapinhas na cabeça do pretinho, e saiu com o cachorro. Mônica seguiu atrás, e Duke silenciosamente se aproximou dela, falando hesitantemente: "Beauty, podemos trocar informações de contato?" Ao ouvir as palavras de Duke, Mônica virou a cabeça e lançou-lhe um olhar frio. Duke congelou no lugar, estupefato, observando Mônica ir embora. Ela realmente me ignorou. O rosto de Duke escureceu por um momento, mas então ele atraiu os olhos, cheio de surpresa. A Bella finalmente prestou atenção em mim. Duke ficou emocionado, quase pulando de alegria. Ele rapidamente alcançou, ficando descaradamente ao lado de Mônica sem dizer uma palavra, observando-a silenciosamente. David, que caminhou na frente, virou-se e ficou sem palavras. Esse cara não tem medo da morte? Embora Mônica seja uma beleza, mas seu rosto já mostrava desgosto. Não apenas isso, até mesmo as mãos fortemente cerradas de Mônica ao seu lado mostravam sua contenção em relação ao comportamento de Duke. David olhou para Mônica, temendo que Mônica pudesse perder a paciência mais tarde e alimentar os zumbis com Duke. O grupo contínuo de caminhadas, e com base na memória de David, chegou a um grande mercado atacadista. O nome do mercado foi quebrado em 2 metades no chão, mas ainda podia ser visto vagamente que era o mercado de atacado de impostos. O mercado atacadista aduaneiro era o maior mercado atacadista da cidade. Tinha uma grande variedade de alimentos, bebidas, roupas e necessidades diárias. No entanto, ninguém sabia o quanto restava no mercado após o surto dos zumbis. Assim que o grupo entrou, imediatamente um cheiro perturbador assaltou seus sentidos. Oh droga! Que cheiro é esse? Duke abriu o nariz com desgosto, então ele olhou para Mônica ao lado dele. Vendo que Mônica não teve nenhum fato, ficou preocupada. Bella, você quer se perder? Antes que ele pudesse terminar a frase, Mônica o interrompeu friamente. David, segurando o nariz com uma das mãos, caminhando continuamente. Todo o mercado estava cheio de ossos e fluidos pegajosos. Pode-se imaginar a cena horrível que aconteceu aqui. O próprio mercado atacadista é um ponto de encontro de pessoas, e quando os zumbis irrompiam sem nenhum preparo psicológico, as pessoas no mercado eram como comida em uma panela, esperando para serem devoradas pelos zumbis um por um. O estranho é que David percorreu quase metade do mercado atacadista, mas não viu um único zumbi. Eles se esconderam ou houve outra conspiração? Assim como ele estava pensando, a voz de Duke veio ao lado dele. Isso é estranho. Por que está tão quieto aqui? David concordou, percebendo que Duke também havia notado a normalidade. Os dois acompanharam vagando pelo mercado atacadista por um tempo e depois pararam na entrada de uma loja de roupas. As janelas e portas de vidro da loja foram quebradas e a placa caiu da frente, coberta de poeira. Duke assumiu a liderança e entrou. Logo, ele saiu segurando um novo traje de camuflagem. Uau! Este traje de camuflagem é ótimo, e é uma versão militar modificada. Vestindo este traje, o poder de combate está no máximo. Duke desdobrou o terno e exibiu-o para David. David olhou para a expressão animada de Duke e sorriu levemente.
Ele não estava focado nessas roupas agora, mas sim no ambiente ao redor, cheio de vigilância. Em sua mente, ele acreditava que situações anormais deviam ter perigos ocultos. Acho que você deveria dar uma olhada. Vendo a reação de David, Duke rapidamente guardou o traje de camuflagem e o guardou em sua mochila. Os dois continuaram a inspecionar a área circundante. De repente, David olhou para um beco não muito longe. No canto do beco, um velho de cabelos brancos estava agachado no chão, tremendo. Lentamente, o velho sentiu um movimento ao lado deles e se virou para encarar David. Quando ela viu David, seus olhos brilharam como se ela tivesse visto um raio de esperança. Jovem, por favor, me ajude, disse o velho, lutando para se levantar. Enquanto o velho corria em direção a David, ele recuou cautelosamente. Os zumbis estavam surgindo há tanto tempo. Como poderia uma pessoa idosa de cabelos brancos sobreviver por tanto tempo? Foi por sorte? Ou ela estava se escondendo neste canto? David não acreditava que o velho à sua frente fosse humano. Mesmo que ela fosse humana, suas intenções não poderiam ser puras. Ao recuar, David tirou uma faca de combate de liga leve de seu espaço. Os olhos da velha escureceram quando ela notou a faca de combate na mão de David. Ela parou na frente de David e olhou para ele com uma expressão suplicante. Jovem, por favor, ajude a vovó. A vovó não come nada há muito tempo. Sua voz era velha e rouca, evocando um sentimento de pena. David olhou a velha de cima a baixo e de repente viu um traço de mancha de sangue nela. Estava na ponta de suas roupas, quase imperceptível a menos que observado com cuidado. Velha senhora, você... Antes que David pudesse terminar sua frase, Duke se aproximou com um grito. Ele deu um tapinha no ombro de David e sussurrou, ela é apenas uma velha. Do que você tem medo? David pretendia dizer algo, mas Duke já havia caminhado em direção ao velho. David sorriu levemente. Ele não estava com medo. Já que Duke queria ser o centro das atenções, ele poderia dar a ele. Também pode ser visto como um teste. David ficou com as mãos nos bolsos, observando as ações de Duke. Duke caminhou lentamente até o velho. Ele circulou ao redor deles, então apoiou o queixo na mão e franziu a testa enquanto os observava. Depois de um momento, ele balançou a cabeça em confusão e perguntou, como você conseguiu sobreviver sozinho por tanto tempo? Ao ouvir a pergunta de Duke, David assentiu interiormente. Ele não esperava que esse cara fosse tão vigilante e notasse algo estranho no velho. Eu estive vasculhando aqui. Caso contrário, este velho osso, teria morrido há muito tempo, disse o velho, começando a tossir violentamente. Ao mesmo tempo, olharam discretamente para Duke. TSK, não esperava que a velha senhora tivesse algumas habilidades. Já que é esse o caso, você pode continuar vasculhando aqui. Duke deixou cair essas palavras e se virou, seu olhar para David tornando-se sério. A implicação era que Duke estava dizendo a David que o velho não era normal. Claro, David podia ver a estranheza no velho, mas ele simplesmente assentiu levemente e não disse nada. Ele queria ver o que Duke faria a seguir. Jovem, você deve ser um jovem compassivo. Por favor, salve-me. O velho disse novamente quando viu Duke saindo, sua expressão mostrando uma pitada de raiva. No entanto, Duke deve ignorar suas palavras e continuar andando como se não os tivesse ouvido. Quando se tratou desse velho misterioso, Duke não ofereceu sua ajuda facilmente. Isso também era consistente com as regras de sobrevivência que David havia dito a ele no início do Apocalipse. Capítulo 92. Ei, jovem! O velho murmurou e lentamente virou a cabeça para olhar para Duke. Apenas um momento atrás, eu o elogiei por ter um coração compassivo. Por que você fugiu? O velho disse, endireitando o corpo. Eles olharam para as expressões indiferentes das pessoas à sua frente e sabiam que não podiam continuar com a farsa. Lentamente,
uma postura encurvada desapareceu, substituída por uma figura alta. Então, ela estendeu a mão e tocou o próprio rosto. Rasgar. O rosto enrugado foi arrancado, revelando um belo rosto feminino. A mulher descartou com desdém a pele do velho para o lado e olhou para Duke. Eu estava tão perto de ter sucesso. Como você descobriu isso? Duke olhou para ela, o rosto ainda sério. Ele disse calmamente, as mãos do velho não são tão delicadas quanto as suas. Ele havia ajudado muitos idosos e visto o suficiente para saber que as mãos de uma pessoa idosa nunca seriam tão belas e ternas quanto as de uma mulher. A mulher trocou e fez uma pausa. Ela olhou para a própria mão e olhou para ela, satisfeita ao tocá-la. Mesmo assim, não importa porque todos vocês vão morrer aqui a seguir. Enquanto conversavam, a mulher examinava David e os outros com atenção. Ela falou a mão e estalou os dedos. Depois de um segundo, os filhos de rugidos de zumbis ecoaram no ar. Isto é mau. David rapidamente se virou e a saída atrás dele se fechou. Enquanto isso, a mulher havia desaparecido, mas a pele da velha permanece no chão. Voltarei para buscar vocês mais tarde e transformarei seus rostos em máscaras. A voz da mulher ressoou lá de cima. David olhou para cima e seus olhos se arregalaram. Atrás da mulher estava um zumbi. E aquele zumbi estava com o braço em volta da cintura dela. Claramente, o zumbi a carregou até lá. Por que um zumbi? Ei! Assim como ele estava pensando, a voz de repreensão de Duke de repente veio em seu ouvido. Quando David virou a cabeça, um zumbi estava parado a menos de 1 metro dele. Lentamente, a cabeça do zumbi começou a deslizar para baixo. Com um baque, a cabeça do zumbi caiu pesadamente no chão, emitindo um som abafado. David pegou sua faca de combate de liga leve e recuperou calmamente um cristal da testa do zumbi. Você obteve um cristal primário, bônus de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 100 cristais primários. Atributos: nenhum. Ei! Duke se mudou enquanto David se levantou. Ele bagunçou o cabelo e olhou para David, que estava abrindo os lábios, e disse triunfante, eu sei, não precisa me agradecer. Só estou retribuindo por salvar minha vida da última vez. As palavras que David queria dizer não puderam sair quando ele olhou para a expressão de Duke. Depois de segurar por alguns segundos, ele finalmente disse, você é louco. Com isso aqui, David ignorou o rosto sombrio de Duke e olhou de volta. De fato, ele viu cerca de 40 a 50 zumbis primários. Mas Mônica, neste momento, não estava em lugar nenhum. Um sorriso se formou nos lábios de David. Ele ainda tinha que agradecer à mulher de antes por convocar os zumbis. Ela estava praticamente entregando um presente para ele. Pretinho. David esclareceu. Todos os 40 a 50 zumbis primários voltaram o olhar para ele. Rugido. Em um instante, toda a atenção dos zumbis se concentrou em David. Antes que os zumbis conseguissem alcançar David, Little Black latiu e pulou na frente dele, abrindo bem a boca. Uma explosão de chamas foi expelida, incinerando instantaneamente ocorrências de zumbis na frente. Depois que os zumbis foram reduzidos a cinzas, apenas os cristais personalizados. Acho que você deveria dar uma olhada. Ouvindo o som maravilhoso, o olhar de David gradualmente se tornou ganancioso enquanto ele olhava para os zumbis restantes. Ei, dê mais um passo à frente e você não terá mais esse rostinho bonito. A mulher estava sentada em uma cadeira com as pernas cruzadas. Ela já havia trocado de roupa. No momento, ela estava usando um vestido azul claro, e havia uma fenda ao longo da borda, revelando suas longas pernas brancas. Atrás da mulher, um zumbi júnior estava massageando seus ombros. Havia outro zumbido ao seu lado, especificamente seu chá. Mônica parou, não demorou muito e se virou para olhar para a mulher. Você é um driver mental, um desespero pela segunda vez com habilidades extraordinárias.
Sua habilidade desperta é o controle, sem limitações nos objetos que você controla. A extensão do seu controle depende do poder da pessoa desperta. À medida que as palavras caíram, a expressão da mulher tornou-se gradualmente fria. Ela abriu a xícara de chá com força e as veias de sua mão incharam. Qual é o seu propósito? Ela perguntou cautelosamente, olhando para Mônica. Mônica respondeu com indiferença. Você não vale nada, não tenho interesse em você. A mulher ficou furiosa ao ouvir as palavras de Mônica. Ela jogou a xícara de chá com força em Mônica, mas Mônica facilmente se esquivou, inclinando-se resistiu. Vendo o rosto da mulher ficar vermelho, Mônica disse, tentando se exibir na minha frente? Você não tem nenhuma crença de suas próprias habilidades? Ela zombou e se virou para sair. Com um suspiro, a mulher trabalhava-se da cadeira. Ataque! Rasgue-a! Os zumbis ao redor obedeceram ao comando da mulher, avançando rapidamente em direção a Mônica. Mônica caminhou calmamente para a frente, e quando os zumbis estavam a menos de 1 metro dela, com um assobio, ela sacou sua arma. Esmagar! Todos os zumbis atrás dela caíram. Mônica deu um salto leve, mesmo usando o salto alto, pousou atrás da mulher sem fazer barulho. A arma foi pressionada contra a pressão do driver mental. Sentindo a dureza fria da arma, o alarme da mulher está alto em sua mente. Antes que ela pudesse falar, Mônica primeiro falou, retrate seus pequenos truques, ou as consequências não serão tão simples quanto uma ameaça. A mulher engoliu nervosamente e olhou para os zumbis. No momento seguinte, os zumbis baixaram a cabeça e caminharam em direção aos cantos escuros. Você está satisfeito? A mulher disse com medo. Mônica retirou a arma e disse friamente, sua personalidade arrogante logo lhe ensinará uma lição. Se você não acredita em mim, você lhe dará uma chance de permanecer vivo. Com isso, Mônica se virou e saiu com um sorriso. A mulher observou a figura de Mônica e cerrou os dentes. Cadela! Ela cerrou o punho com força e as veias de sua mão incharam. Espere só, não sou alguém para brincar. Vou te mostrar o quão formidável eu sou. Com isso em mente, a mulher, com um leve sorriso nos lábios, virou-se e caminhou para a escuridão. Enquanto isso, do lado de David, ele ainda não havia previsto para matar quando os zumbis restantes de repente se viraram e fugiram. Concluída a coleta. Duke segurou presentes de cristais com suas roupas e os entregou a David. Capítulo 93. David desviou o olhar e virou a cabeça, apenas para de repente ver Mônica parada atrás deles em algum momento. Para onde essa mulher acabou de ir? Por que ela apareceu logo depois que os zumbis foram embora? Enquanto pensava nisso, a mão de David tocou os cristais nos braços de Duke. Você obteve 50 cristais primários. Chance de acerto crítico, 100x. Parabéns, você obteve 5.000 cristais primários. Atributos, nenhum. Ouvindo as instruções do sistema, David assentiu silenciosamente. Nos últimos dias, ele coletou um número específico de cristais. Os cristais no inventário do sistema estavam agora empilhados como uma pequena montanha. De acordo com as instruções do sistema, o tempo até o primeiro surto de zumbis estava se aproximando. Ele teve que usar esses cristais para formar sua própria equipe e garantir uma abordagem infalível ao surto de zumbis. Com isso em mente, David chamou o sistema em sua mente. Sistema, quanto tempo resta até que a missão seja concluída? Jim. Missão, armazenar cristais. Falta 1 mês até o primeiro surto de zumbis. Use o tempo restante para coletar o máximo possível de cristais mutantes e formar sua própria equipe. Durante esse período, todos os recursos que você armazena recebem um bônus de acerto crítico de 100x. Tempo restante da missão, 7 dias, 10 horas, 5 minutos. 7 dias, os últimos 7 dias. Seu tempo ainda era um lixo no momento. Eles realmente seriam capazes de sobreviver no dia do surto de zumbis?
Não era só ele que precisava subir de nível, mas todas as pessoas da equipe. Somente quando todos se tornassem mais fortes teriam uma chance de sobreviver ao surto de zumbis. Perdido em seus pensamentos, David deu uma tapinha na bunda de Little Black. Vamos, pretinho. Little Black soltou um gemido, aparentemente infeliz por David dar tapinhas em sua bunda, mas ainda assim as batidas David avançaram. Ao passarem por Mônica, David parou por um momento, olhou para ela intencionalmente ou não e continuou caminhando. Duke enviou e disse para Mônica, beleza, você gostaria de se juntar a nós? Mônica lançou-lhe um olhar desdenhoso e abalado em frente, ultrapassando-o e ficando atrás de David. Vendo as ações de Mônica, Duke achou que Mônica ficou impressionada com seu charme e um sorriso apareceu rapidamente em seu rosto. Beleza, espere por mim. Duke queria gritar, mas com medo de atrair zumbis, ele só conseguiu suprimir a voz e correr enquanto gritava, olhando para David, Mônica e Little Black que ainda estavam parados, olhando para o céu. O que você está olhando? Duke coçou a cabeça e olhou para o céu. Naquele momento, ele ficou chocado. Antes de entrar, o céu ainda estava normal. Mas agora, o céu estava cheio de uma cor vermelho-sangue sem limites, e as cores refletidas no chão haviam se transformado em um carmesim semelhante ao sangue. A coisa mais assustadora era o sol pairando no céu. Foi lentamente sendo coberto pela tonalidade vermelho-sangue até que o sol foi completamente devorado. Ah, não! David murmurou enquanto olhava para a cena. A primeira vez que viu essa cena foi durante a primeira mutação dos zumbis. Mas antes disso, ele já havia encontrado muitos zumbis mutantes. Rugido! Sem muito tempo para pensar, um zumbi saltou de repente por trás. A aparência geral do zumbi não era diferente da aparência normal. Mas quando seu corpo emergiu no céu vermelho-sangue, começou a sofrer mudanças. O corpo do zumbi emitiu uma série de sons estridentes. Acho que você deveria dar uma olhada. Oh meu Deus, o que é isso? Duke não terminou a frase. David já havia chamado o carro. Em vez de se concentrar no zumbi, ele sentou-se no banco do motorista. Entre no carro, ele gritou. Mônica sentiu que algo estava errado enquanto observava as mudanças acontecendo no corpo do zumbi. Ela rapidamente se virou e entrou no carro. Duke ficou pasmo, olhando para o zumbi. Só quando Little Black lhe deu um chute forte e ele caiu no chão é que ele reagiu. Droga! Assim que Duke entrou no carro e fechou a porta, o zumbi bateu nele. Foi tão rápido que depois de ser exposto à luz, sua velocidade foi 3 vezes maior que a de um zumbi normal. David observou o zumbi perseguindo-os implacavelmente pelo espelho retrovisor. Vendo que o zumbi estava prestes a pular no carro, ele soltou uma das mãos e rapidamente abriu um portal na frente do carro. Com determinação, ele entrou no portal. O carro entrou no portão dimensional e o zumbi errou o alvo. No momento seguinte, o carro apareceu em um local distante, longe do zumbi. O que está acontecendo? Duke murmurou. O olhar de Mônica permaneceu fixo na janela. Nas ruas e praças, muitos zumbis foram sendo iluminados pelo sinal vermelho, sofrendo alterações gradativamente. Porém, alguns zumbis, apesar de expostos à luz, permaneceram no nível básico e não sofreram nenhuma transformação. Assistindo a essa cena, Mônica murmurou para si mesma, sinal vermelho. Chegou tão cedo. Ela se lembrou da especulação anterior de Abraham de que antes do primeiro surto de zumbis, uma luz vermelha apareceria no horizonte. No entanto, ela não esperava ver isso tão cedo. David também olhou para a inspiradora luz vermelha, com a testa franzida. Ele já tinha visto a luz vermelha em sua vida anterior e conhecia seu poder. Não só poderia fazer com que alguns zumbis sofressem uma evolução significativa, mas também poderia incinerar humanos em bolas de fogo. Seu terrível poder assombrava todos os super-humanos. No entanto, Duke, com uma expressão curiosa, olhou para a luz vermelha e disse, eu me pergunto o que os humanos se tornarão depois de serem iluminados pela luz vermelha.
David riu levemente e disse: Isso fará com que você experimente o medo da morte em um instante. A essa altura, você se tornará um dos zumbis deste mundo. Enquanto David falava, as duas pessoas no carro se viraram para olhar para ele. Enquanto isso, pela janela, um homem corria. A luz vermelha brilhou no rosto do homem, com uma expressão de grande entusiasmo. Ele pensou que era um passo para um maior avanço, mas não percebeu que era apenas o primeiro passo para se tornar um zumbi. David gesticulou para que os dois olhassem pela janela. Quando Duke e Mônica olharam, o homem já havia começado a queimar. Após a combustão, ele se transformou em um zumbi. No final, ele só poderia permanecer como um zumbi de nível básico. Mesmo sob a iluminação da luz vermelha, ele não poderia evoluir para um zumbi mutante. A luz vermelha desta vez é como um despertar para os humanos. Zumbis sob a luz vermelha equivalem a escolher um teste, e a luz vermelha selecionará zumbis adequados para atualizações. Os zumbis atualizados terão habilidades especiais, enquanto os não escolhidos permanecerão como zumbis de nível básico. David desceu rapidamente as escadas. Ele dirigiu o carro para dentro e só abriu a porta quando pôde sair com segurança, sem ser iluminado pelo sinal vermelho. Parado na escada, ele olhou para a luz vermelha no céu, franzindo a testa. Ele não sabia quanto tempo duraria esse sinal vermelho ou se seria o mesmo de sua vida anterior. No entanto, independentemente das circunstâncias, David sabia que a coisa mais importante para ele agora era aumentar a sua própria força. Somente melhorando sua força ele poderia enfrentar qualquer coisa sem medo no apocalipse. Capítulo 94. David pensou e decidiu estacionar o carro. Beleza, não podemos sair agora. Você deveria ficar aqui um pouco. Duke disse a Mônica. No entanto, o olhar de Mônica parece fixo na luz vermelha no céu. Este assunto teve de ser comunicado à organização, juntamente com a conversa que ouvimos no carro. Lentamente, Mônica desviou o olhar para David, que estava parado ao lado dela. Essa pessoa parecia saber muito. No segundo seguinte, David virou a cabeça e coincidentemente encontrou o olhar de Mônica. Apenas por um segundo, David voluntariamente desviou os olhos e deu o primeiro passo escada acima. Beleza? Duke estendeu a mão e acenou na frente de Mônica. Mônica olhou para ele calmamente e assentiu. Assim como David havia dito, se eles saíssem deste momento, eles se transformariam em zumbis. Então, ela só poderia ficar aqui por enquanto. Enquanto David subia as escadas, antes de chegar ao topo, um homem desceu lentamente as escadas. O homem tinha olheiras ao redor dos olhos, olhos injetados, rosto com a barba por fazer e parecia exausto. Surpreendentemente, David morava no mesmo andar que essa pessoa, mas não se lembrava dele. Eles trocaram um olhar e então ambos desviaram os olhos. O homem passou por Duke e os outros. Duke olhou para o homem e perguntou a David: Como é que eu não sabia que havia outras pessoas além de nós neste prédio? David concordou, mas não prestou mais atenção às palavras de Duke. No entanto, a próxima declaração de Duke o lembrou novamente. Mas espere, você não disse que depois que a luz vermelha brilha sobre nós, todos nós nos transformamos em zumbis? Essa cara não parece ter sido afetada. Não foi afetado. David virou a cabeça surpreso. Duke concordou e indicou a direção em que o homem havia dito. Eu o vi entrar nisso. David correu rapidamente para o corredor e olhou para fora, exatamente como Duke havia descrito. O homem de antes estava andando sob o sinal vermelho sem sofrer nenhuma alteração. Era como se a luz vermelha não tivesse nenhum efeito sobre ele. Esta era uma situação que David nunca havia encontrado antes. Quem exatamente era aquele homem? David esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Devido à natureza proativa de Duke, ele queria levar Mônica de volta para seu quarto para mantê-la. No final, David confiou Mônica a Sophie, instruindo Arnold e Sophie a cuidar bem de seu ilustre convidado. Antes de Duke partir,
ele lançou a David um olhar irritado, como se David tivesse interrompido seus empreendimentos românticos. David riu impotente e instruiu a todos que não saíssem de casa até que o sinal vermelho diminuísse. Ao voltar para casa, assim que David entrou, não viu a figura de Sally. Foi só quando ele entrou na sala que a viu. Ao ver Sally deitada na cama, ele lembrou algo naquele momento. Seu coração abriu de repente e ele rapidamente se virou. O quê? David virou Sally e sua testa ficou coberta de suor frio e denso, até encantando suas roupas. Ao lado de Sally, alguns cristais jaziam silenciosamente na cama. Combinando os cristais com a aparência de Sally, David descobriu a maior parte do que estava sob sua influência. Todos tinham um limite para o quanto pudessem absorver, e Sally estava ultrapassando esse limite. David pegou um lenço de papel e enxugou cuidadosamente o suor frio da testa dela. Gentilmente deitando Sally de volta, ele segurou a mão dela e ficou de guarda ao lado da cama. Depois de um tempo incerto, apesar do estranho céu lá fora, a sala envolta em escuridão por trás das cortinas, com a vista inalterada. Sally abriu lentamente os olhos e, ao acordar, olhou para o teto, sem conseguir distinguir se era dia ou noite. Ela estava prestes a se mover quando notou alguém ao lado de sua cama. David segurou a mão dela com força e, sentindo seu movimento, abriu os olhos. Acordado, ele disse. Sally olhou para ele, um pouco confusa. Você voltou? David assentiu e se modificou dela, abraçando-a com força. Romper o limite é muito perigoso. Você foi muito imprudente. Ao ouvir as palavras de David, Sally desejou e retribuiu o abraço. Acho que vale a pena. Só queria tentar. Acho que você deveria dar uma olhada. Quando as palavras caíram, David a soltou e tinha uma expressão descontente no rosto. É muito perigoso. Não faça algo assim de novo. Se ela tivesse falhado no progresso, o que David estaria vivendo poderia ter sido um corpo sem vida. O coração de Sally aqueceu ao olhar de David. Você estava preocupado comigo? Sally se mudou, perguntou de brincadeira. David bateu no nariz dela de brincadeira e disse, eu estava repreendendo você. Enquanto Sally sorria, ela rapidamente deu um beijo nos lábios de David. Considere isso uma recompensa pela sua preocupação. David olhou para ela, momentaneamente atordoado. Ele lambeu os lábios que acabaram de ser beijados e depois abraçou Sally com força novamente. Os dois caíram juntos na cama. Após 3 horas de conexão íntima, David, sem camisa, olhou para Sally, que havia adornado. Ele gentilmente beijou sua testa e cobriu-a com um cobertor antes de sair do quarto. David sentou-se no sofá e, com um pensamento, tirou 4 cristais primários do espaço. Ele olhou para os 40 cristais brilhando diante dele. Sem hesitar, David consumiu todos eles de uma só vez. Ele cobriu o peito e caiu no chão de dor. Depois de cerca de meia hora, David clamou-se lentamente do chão. Tendo absorvido todos os 40 cristais, ele instantaneamente se sentiu revigorado e lúcido. No entanto, parecia não haver sensação de fadiga. Que? Os olhos de David brilharam e ele tirou mais 10 cristais. Olhando para os cristais, ele engoliu a saliva. Cada cristal adicional que ele consumia carregava um elemento de risco. Se ele cometesse um erro, quando Sally acordou, ela veria um corpo sem vida. Com esses pensamentos em mente, David pegou o primeiro cristal e começou a absorvê-lo. Depois de terminar ele não sentiu nenhum desconforto. David ficou encantado e continuou a absorver os cristais restantes. O 10º. Olhando para o último cristal em sua mão, David cerrou os dentes e o absorveu. De repente, seus olhos se arregalaram e seu corpo fez um barulho alto. Tum! Seu coração de repente tremeu. David abriu o peito e caiu de joelhos. Uau, uau! Ele ofegou, com a boca aberta, inspirando grandes goles de ar. Pingar!
O suor escolta de sua testa para o chão. Na sala, o som da respiração pesada de David poderia ser ouvido claramente. Neste momento, sua frequência cardíaca começou a acelerar. Tum, tum, o som do seu coração ecoou nos ouvidos de David, extraordinariamente claro e alerta. De repente, o coração de David abriu, como se uma agulha o tivesse picado. Ele mordeu os lábios, suprimindo qualquer som, e naturalmente caiu no chão. Jim. O corpo físico do hospedeiro detectado passando por uma mudança qualitativa, que pode aumentar muito a força do próprio hospedeiro. Duração: 10 minutos. Capítulo 95. Após o prompt do sistema, uma barra de progresso apareceu diante dos olhos de David, mostrando 50% de conclusão. Caramba! David cerrou os dentes e pronunciou essas palavras. Ele estava com uma dor terrível, mas em vez de reclamar, o sistema lhe deu uma barra de progresso, permitindo-lhe ver visualmente quanto tempo ainda teria para suportar essa agonia. David não conseguiu deixar de cerrar os dentes ainda mais forte, segurando o punho com força enquanto suportava a dor intensa. Jim. O endurecimento final da força física e do poder do hospedeiro está em andamento, tempo estimado: 3 minutos. Ao ouvir as palavras do sistema, o rosto de David escureceu. Justamente quando ele pensou que não poderia estar mais atormentado pela dor em seu corpo, o sistema conseguiu enfurecê-lo. 2 minutos depois, quando a barra de progresso atingiu 99%, faltava apenas 1% para concluir. Terrivelmente, a barra de progresso de repente parou de se mover. No momento seguinte, o corpo de David emitiu um som alto e estridente. Ao mesmo tempo, a barra de progresso combustível 100%. Jim. Parabéns, você entusiasmou sua habilidade espacial para o nível 4 e desbloqueou uma nova habilidade. Habilidade espacial de nível 4, Telecinese. Pegue qualquer coisa do espaço. Usuários de habilidade espacial podem usar suas mentes para manipular o espaço e pegar um objeto que viu através das lacunas no espaço. No entanto, lembre-se, você só pode usá-lo 3 vezes ao dia. Habilidade espacial de nível 4? Tirar alguma coisa do espaço? David ficou momentaneamente atordoado. Logo ele percebeu que, naquele momento, sua habilidade espacial havia atingido o mesmo nível do sistema. Em outras palavras, sua habilidade espacial se tornou muito mais forte. Depois de entender isso, David olhou para o pegue qualquer coisa do espaço no painel e assentiu com satisfação. Literalmente, essa habilidade era muito conveniente para ele, especialmente quando se tratava de recuperar cristais raros. De repente, um som veio do andar de cima. David franziu a testa, mas não prestou atenção. Ele caminhou até a janela, manteve uma cadeira e pediu cuidadosamente um canto para ver a luz vermelha ainda vívida do lado de fora, como se não houvesse sinal de que estava passando. Abraham, o que é? O homem olhou para a situação do lado de fora da janela e disse confuso. Abraham agarrou sua bengala com força, olhando nervosamente para o sinal vermelho lá fora. Feche as cortinas. Ninguém pode sair hoje sem minha permissão. Assim que ele terminou de falar, Dani, segurando um pirulito, entrou na conversa. Mas Mônica saiu esta manhã. Onde foi a Mônica? Abraham franziu a testa e perguntou. Dani respondeu casualmente, ela foi com David. Ao ouvir o nome David, a testa de Abraham relaxou lentamente, dizendo, se ela está com David, tudo bem. Vocês dois ficam aqui e não saiam. Depois de falar, Abraham recostou-se na cadeira atrás dele. Acho que você deveria dar uma olhada. O homem se mudou e disse, Abraham, eu não entendo. Por que Mônica está segura quando está com David? Antes que ele pudesse terminar sua frase, Abraham olhou para ele levemente e respondeu, porque ele tem o poder. O homem ficou em silêncio ao ouvir as palavras de Abraham. Depois de alguns segundos, ele concordou e voltou para seu quarto. Dani sentou-se no sofá, observando a figura do homem se afastando, e convidou, o irmão está com raiva de novo.
Ele sempre fica com raiva quando se trata de David. Dizendo isso, Dani inclinou a cabeça para trás e olhou para Abraham, que havia fechado os olhos. Abraham, David é realmente mais forte que meu irmão? Acho que ele é apenas astuto. Ao ouvir as palavras de Dani, Abraham não disse uma palavra. Ele fechou os olhos, dormindo ou acordado. Dani olhou para Abraham em silêncio por alguns segundos. Então ele se endireitou e continuou comendo pirulito na mão. De volta ao quarto, David descobre que Brian e Lily não tinham feito muito nos últimos 2 dias, então ele foi ao quarto de Arnold para perguntar sobre eles. Quando Arnold ouviu David questionou sobre os dois, ele pensou por um momento e disse: eles estavam dentro da sala todos esses dias. Mesmo uma refeição só precisa de uma porção. Sim, não sei o que eles estão fazendo, acrescentou Arnold. Ele estava curioso para descobrir, mas lembrou-se do aviso de David e decidiu deixar para lá. Ele sabia que se algo desse errado, David seria o único a limpar a bagunça. O mundo já era bastante caótico e ele não queria criar mais problemas para David. Ouvindo as palavras de Arnold, David sabia que esses 2 caras ainda estavam tentando jogar o cartão de solidariedade. Então ele pensou por um momento, mostrou e caminhou até a porta do quarto. Ele estendeu a mão e bateu na porta. Toque, toque, toque. Ao ouvir a batida, Brian imediatamente pulou do sofá da sala e rapidamente amarrou Lily no canto com uma corda, haja de forma lamentável mais tarde. Desta vez devemos fazer David cair nessa, não importa o que acontece. Enquanto amarrava as mãos e os pés de Lily, Brian a instruiu. Lily assentiu e um olhar de miséria apareceu em seu rosto. Ouvindo uma conversa fraca dentro da sala, David gritou o pé sem hesitar e chutou a porta. Dandy! A porta foi arrombada com força por David, e ele entrou. Brian, que estava parado na frente de Lily, virou-se ao ouvir o som. Vendo a cena diante dele, David intencionalmente. Ele não esperava que esses 2 fossem tão dedicados, sempre preparados com adereços para suas apresentações. Assim que Lily viu David entrar, ela tentou gritar desesperadamente por socorro. No entanto, Brian havia amordaçado a sua boca com um pano, impossibilitando-a de falar com clareza. Neste momento, Brian olhou para David friamente e disse: nosso negócio não diz respeito a você. Isso fez parte do plano de cálculo de Brian para reverter a situação. Oh! David escolheu as palavras de Brian e acenou com a cabeça em silêncio. Preocupado? Se eu estivesse preocupado, você não estaria vivo neste mundo. Não se esqueça, você nem é digno de ser meu oponente. David olhou para ele com desdém. Ao mesmo tempo, ele olhou pela janela. O barulho anterior já atraiu um número específico de zumbis. Brian estava claramente furioso com as palavras de David. Ele tinha sido incapaz de ter sucesso na frente de David todo esse tempo, e sua raiva reprimida o fez odiar David ainda mais. Agora, ouvindo as palavras de Davi, ele não poderia mais se segurar. Eu disse a você, nosso negócio não é da sua conta. Brian compartilhou com David e mencionou o dedo para ele. Esta ação enfureceu David completamente. Ele nunca gostou de ser apontado por outras pessoas, então balançou a cabeça impotente, sacou rapidamente sua faca curta de liga leve e correu em direção a Brian como uma rajada de vento. Você! Brian olhou para David incrédulo, e no momento seguinte, ele desabou no chão como uma poça de lama. Claramente, David terminou sua vida com apenas uma faca. Enquanto Lily ajudava Brian a morrer na frente dela, ela tremia incontrolavelmente. Este resultado foi completamente inesperado para ambos. Naquele momento, os filhos da luta, combinados com o cheiro do sangue de Brian, atraíram um grande número de zumbis para sua localização. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.
E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.